Esta é a nova série Deus, os Anjos e os Homens. Serão 12 ministrações especiais que vão abrir os teus olhos para a verdade da palavra. É uma bênção a palavra. E a palavra começa em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos iniciar com essa palavra, esse verso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não há evolução. Há criação. Deus criou. Tudo parte de Deus. Pela sua palavra, pelo seu poder, pela ação do seu Espírito. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não há nenhuma possibilidade de uma evolução randômica e desordenada. Deus inteligente criou os céus e a terra. Mas agora vamos aprofundar. Esse princípio é chamado criação original. Não havia o homem, não havia vida biológica, havia os céus, a terra e os anjos. Opa, o que você está falando, Cláudio? Anjos foram criados no princípio, tá? Então agora nós vamos avançar nos anjos. Eu vou em Marcos, capítulo 12, verso 25, onde Jesus está discutindo com os fariseus e eles estão argumentando que não existe a ressurreição. A ressurreição é uma impossibilidade científica, técnica. Não existe ressurreição e a tua palavra não faz sentido, porque se o irmão morrer, né, o outro irmão teria que tomar a esposa para gerar descendência. E aí eles fazem uma hipótese absurda que os 7 irmãos morreram e a mulher foi esposa de todos. Foi passando de irmão para irmão, de irmão para irmão, para gerar descendência. E a morte tocando todos eles. Aí eles falam, e na ressurreição? Ela vai ser mulher de quem? Hã? A inconsistência da palavra. E aí Jesus, Marcos 12, verso 24 e 25. No 24, respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Aí, Jesus está dizendo que a importância nossa é conhecer as Escrituras. Como é que alguém pode ter sabedoria e entender as verdades eternas se não estudar as Escrituras? Nós estamos aqui fazendo exatamente isso. Não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras? Você que não conhece as Escrituras, você tem dúvida, você é facilmente enganado pelas artimanhas do diabo, né? E não conhecer o poder de Deus, porque não é só as Escrituras se revelam e manifestam o poder, porque vem pela palavra. Mas agora vem uma verdade eterna espetacular. Verso 25, pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Agora, qual é o ponto? Anjos são criaturas espirituais, criadas um por Deus. Deus criou cada um deles. Eles não têm procriação, então não existe o anjo com a anja que dá o anjinho. Não existe baby anjo. Não existe mulher anjo, não existe homem anjo. Existem anjos, seres angelicais espirituais, aleluia? E eles então foram criados pela mão de Deus. Se eles foram criados pela mão de Deus, eles podem ser chamados filhos de Deus. E agora é importante, porque a criação original é uma criação mineral. E nós vamos ver isso na palavra. Agora nós vamos em Jó. No capítulo 38 de Jó, é um momento, depois de Jó passar por todo aquele sofrimento, é um momento de Deus se apresentar, porque Jó falou, eu quero ter uma audiência com Deus. Jó era um homem reto e íntegro como nenhum na terra, era o cara mais reto e mais íntegro na terra, e mesmo assim Jó tinha um problema muito grave como pecador, ele tinha o orgulho espiritual.
problema de Jó era orgulho espiritual. Ele era muito respeitado, ele era muito reto, ele era o cara que dava conselhos à porta da cidade. E aí Deus permite o inimigo tocá-lo de uma forma trágica. E no processo de ser esmagado, de ser humilhado, finalmente Deus se apresenta. É o capítulo 38. Está escrito assim no verso 1, depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Será que você tem escurecido os desígnios do Senhor com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então é um confronto de Deus com Jó. Onde estavas tu, verso 4, do capítulo 38 de Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? E eu posso inferir, não havia homem quando Deus lançou os fundamentos da terra, não havia o ser humano. Portanto, a criação original é uma criação para os anjos, seres angelicais. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabe? Pensa bem, a criação ela é tão precisa, ela é uma engenharia tão refinada, que Deus agora está falando, ei, quem fez o projeto? Quem é o engenheiro dessa obra maravilhosa da criação original? Quando eu defini a terra, o diâmetro, o peso, a consistência, os materiais, a forma como ela roda ao redor do Sol, a forma como ela roda na sua órbita, e a forma como a Lua está na posição certa, a forma como ela está na posição certa com relação à Lua. Quem foi, né? Quem foi que definiu os desenhos? Nós, como engenheiros, desenhos, listas de materiais. Quem pôs as medidas? Quem definiu a geometria da Terra, o peso da Terra, a composição de materiais da Terra? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ou seja, quem fez o controle de qualidade desse projeto refinado? Quem foi, hein? Jó, você tem entendimento? Me diga. Mas continua, tá? Sobre que estão fundadas as suas bases? A terra está no nada e ela não cai, ela não despenca, ela não colapsa, não há colapso. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? A pedra de sustentação. E aqui também pode espiritualizar, né? Pedra angular é Jesus Cristo. Quem lhe assentou a pedra angular? Agora ele dá um fato histórico que precisa ser muito bem observado. Preciosidades da palavra. Estamos cavando quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui, verso 7 de Jó 38 nos dá uma revelação, uma pedra preciosa da palavra. Houve um tempo que todos os seres angelicais eram perfeitos e havia harmonia no universo. As estrelas da alva é uma referência aos anjos. A criação, a primeira criação na manhã, na alva da criação, foram os anjos. Estrelas da alva. O outro título de anjos são os filhos de Deus, porque foram criados pela mão de Deus, um por um. Filhos de Deus. Sempre que aparecer no Velho Testamento filhos de Deus, não se refere a homens. Só tem 2 filhos de Deus no Velho Testamento, explícitos, Adão e Eva. Foram criados pela mão de Deus. O resto são filhos de Adão. Todos nós viemos para o mundo como filhos de Adão, criados pelo poder da reprodução que Deus concedeu ao homem, o qual os anjos não têm. Então, todos estavam em harmonia, jubilosos, cantavam, alegremente cantavam, estavam juntos, havia unidade e Deus habitava no meio deles. Essa é a criação original. Por isso que não havia sol.
Não precisava do sol, não havia luz fora de Deus, porque Deus estava no universo e não havia pecado. Esse equilíbrio sem pecado foi quebrado. Então, na criação original, agora nós temos que considerar a quebra do equilíbrio. Essa quebra do equilíbrio veio através de um ser angelical muito importante. São poucos os anjos que Deus refere como importantes na Bíblia, dignos de ter um nome ou de ter um título. Um deles é Gabriel, é o anjo das mensagens chaves da redenção. É um anjo que falou com Daniel, um anjo que falou com Maria, um anjo que falou com Zacarias, anjo Gabriel, um anjo mensageiro, um anjo que traz mensagens chaves para o projeto de redenção, não só da humanidade, como de todo o universo. O segundo anjo é o arcanjo Miguel, que é o defensor de Israel, um anjo guerreiro, um anjo que enfrenta e prevalece sobre as hostes espirituais da maldade. E o terceiro anjo, claro, existem serafins, querubins, arcanjos, que são alta hierarquia, e outros, que fazem parte da hierarquia, príncipes, potestades, poderes e hostes, E tem tronos e domínios. Depois nós falaremos sobre isso. Então vamos para Ezequiel 28 para entender o que aconteceu, que quebrou esse equilíbrio, essa harmonia de uma criação perfeita que nós chamamos de criação original de Deus. Criação perfeita que está implícita e inclusa em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então agora vamos para Ezequiel 28, é uma profecia sobre o príncipe de Tiro, uma cidade lá da Fenícia, e sobre o rei de Tiro. O príncipe de Tiro é um homem, então dos versos 1 a 10 estão falando de um homem. O príncipe de Tiro já é um ser angelical, que reina sobre o rei de Tiro é um ser angelical que reina sobre o príncipe. Então, a partir do verso 11, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Tinha falado do príncipe de Tiro, um ser humano, debaixo de um domínio espiritual que é o rei de Tiro. Agora, fala sobre o rei de... Levanta uma lamentação, sobre o rei de Tiro e diz a ele: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Algumas traduções dizem tu eras, mas vamos ficar com a revista atualizada, que é o que eu estou usando atualmente. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Veja bem, esse anjo, eu estou falando que é anjo, que você vai ver que a palavra vai me confirmar isso, mas eu já estou te antecipando. Esse anjo foi criado perfeito, extremamente perfeito, a tal ponto de ser classificado por Deus, o modelo da perfeição, a medida da perfeição. Se você quer saber se alguma coisa é perfeita, você tinha que comparar com esse anjo. Ele é o sinete da perfeição. Você é o modelo, você é a medida, é o medidor, é a régua da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, verso 13, jardim de Deus. Então veja bem, esse anjo tinha uma relação com a terra, porque é quase impossível que Deus definisse um outro lugar no universo chamado Éden, o jardim do Éden, ou seja, um lugar de prazeres. A terra sempre foi, sempre será o alvo da ação de Deus. Tudo, o universo gigante, ele tem como centro a terra. É o que Deus tem como foco, é a terra. Então esse anjo tão importante estava no Éden, estava na terra mineral. Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Então é mineral, e são pedras. E como se fosse um sacerdote, para ele são 9 pedras. O sacerdote, no Levítico, no sumo sacerdote, eram 12 pedras. Então ele recebeu sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. Então ele tinha
né? Todo aquele trabalho de ouro, é como se uma vestimenta abençoada, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras, agora bem claro, querubim da guarda ungida. Então é um querubim, é um ser angelical de altíssima patente, e para guardar a unção de Deus, ungido para guardar a presença santa de Deus. Ele ministrava na presença de Deus. Alguns dizem que ele era o chefe da adoração, ministro da adoração, querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, na presença do Altíssimo, no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. E eu vou até aqui. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Eu vou parar aqui pelo tempo. Como é curta, até que em ti se achou iniquidade. A origem do pecado é no coração desse ser angelical, chamado querubim da guarda ungido, que se tornou Lúcifer, uma versão da Vulgata, latim, que é estrela da alva, né, estrela da manhã, e se tornou Satanás, o adversário de Deus, se tornou o diabo, e é também chamado pelos títulos do grande dragão vermelho, ou a velha serpente, a serpente do tempo antigo. Então, segura que no próximo vídeo a gente continua. Nós estamos falando da criação original e o próximo vídeo será a origem do pecado. Como é que isso mudou totalmente a dinâmica do universo? Um fato no coração de um ser angelical. Eu quero te abençoar com essa palavra. Nós vamos continuar essa série de verdades profundas que vão mudar o entendimento do homem com relação a tudo, né? Deus, os anjos e os homens, para você, em nome do Senhor Jesus.